dia a todos. Bom, vamos novamente para que a gente possa estar em uníssono, né, nesse momento tão maravilhoso e após essa prece do nosso irmão Marcelo, estejamos já assim com os nossos sentimentos focados nesse amor. Bom dia a todos. Bom dia. Todos nós aqui, né, no plano físico, os nossos irmãos também da dimensão espiritual. E que esse sentimento de amor possa irradiar na nossa alma, no nosso coração. Esse tema nós vamos tratar embasado na Revista Espírita de maio de 1867. E é uma reflexão, porque tudo aquilo que nós trazemos para o nosso eu considero mais estudo, né, do que uma palestra, porque nós vamos conversar sobre a temática da nossa própria existência, porque os temas, na verdade, versam sobre tudo aquilo que nós precisamos incrementar para atingirmos a finalidade maior da nossa encarnação, como o nosso irmão colocou na prece mesmo. Então, nós buscando também na Gênese, lá no item 5, nós encontramos a seguinte questão: de que é constituída a atmosfera espiritual da Terra? E os espíritos responderam a Kardec: ela se constitui de fluidos mais próximos do estado de materialização, ou seja, dos menos puros. Por que os menos puros? Em virtude do nosso estado de evolução espiritual. Porque nós, humanidade reencarnada neste planeta Terra, é que propiciamos esses elementos a fim de que possamos estabelecer na psicosfera do nosso planeta Terra toda essa energia necessária para que possamos realmente prosseguir na senda evolutiva. Então, por isso, né, pelo nosso estágio de evolução espiritual, porque estamos ainda na segunda escala da evolução dos mundos de provas e expiações, buscando, percebendo já a aproximação do mundo de regeneração, mas em virtude da nossa imperfeição espiritual, esse fluido é mais denso. E aí, nós vemos aqui na colocação de Kardec, na Revista Espírita, que ele diz para nós o seguinte: o Espiritismo ensina que os espíritos constituem a população invisível do globo. Então nós estamos nessa comunhão de ideias. Estão no espaço e entre nós, vendo-nos e nos acotovelando incessantemente, de tal sorte que quando nos julgamos sós, constantemente temos testemunhas secretas de nossas ações e de nossos pensamentos. Então, como já dizia Paulo de Tarso e André Luiz, que nós estamos sempre rodeados de uma nuvem de testemunho. E nós, infelizmente, subestimamos tudo isso porque os nossos olhos físicos, encobertos ou espiritual por essa matéria densa que é o corpo físico, nós não temos ainda essa percepção, a não ser pela evidência, evidentemente, de percebermos essas testemunhas como nós aqui estamos nos percebendo. Então, por essa razão, nós temos que ter um cuidado da vigilância do nosso pensamento. Plasmar nessa psicosfera pensamentos positivos. E quando percebermos e ouvirmos qualquer situação adversa a isso, nós possamos calar na intimidade do nosso coração e não reproduzir. Porque André Luiz, em Sinal Verde, ele já diz o seguinte: o mal em nenhuma circunstância deve ser mencionado. Em nenhuma circunstância, ele está bem claro. Não podemos ser reprodutores
de mensagens deletérias, de mensagens negativas, que quando chegue a nós, que cale em nós. Não sejamos reprodutores dessas mensagens. E aí ele diz ainda para nós assim: quem quer que traga consigo pensamentos de ódio, de inveja, de ciúme, de orgulho, de egoísmo, de animosidade, de cupidez, de falsidade, de hipocrisia, de murmuração, de maledicência, numa palavra, pensamentos colhidos na fonte das más paixões, espalha em torno de si eflúvios fluídicos malsãos que reagem sobre os que o cercam. Então, olha a importância e a nossa responsabilidade quando emanamos qualquer um desses tipos de pensamentos ou sentimentos. Porque os nossos sentimentos elaboram-se na nossa mente e aliam-se aos nossos sentimentos. E por isso nós plasmamos a nossa palavra, o nosso pensamento com esses sentimentos. E é isso que é prejudicial. Então a nossa responsabilidade é muito grande quando nós plasmamos qualquer tipo de pensamento de desamor. Reunindo todos esses elementos, classificamos-os como desamor, porque a partir do momento que nós nos nutrimos de um sentimento de pureza espiritual, nós expressamos nos nossos pensamentos, nas nossas palavras e nas nossas ações, todos os sentimentos oriundos do amor. E todos nós já aprendemos esse aprendizado, nós temos o conhecimento, não somos leigos. Portanto, cabe a cada um de nós fazer esse esforço contínuo. Em virtude disso, Kardec nos dá essa colocação, reconhece seu verdadeiro espírita pela sua transformação e pelo esforço continuado. O esforço contínuo em conter as nossas más inclinações, porque é nesse momento que nós vamos irradiar o sentimento de amor, porque contendo as nossas mazelas espirituais, porque nós estamos ainda a caminho da evolução espiritual. Aí nós vamos fazendo essa remodelação espiritual em nós mesmos, para que possamos plasmar sentimentos benéficos, positivos e que irá auxiliar e beneficiar a nós, que somos os emissores, e todos aqueles com os quais nós compartilhamos a nossa vida no espaço físico do reduto doméstico e também dentro da sociedade a qual nós fazemos parte. E na mesma assembleia, em que cada um só trouxesse sentimentos de bondade, de caridade, de humildade, de devotamento desinteressado, de benevolência e de amor ao próximo, o ar é impregnado de emanações salubres, em meio às quais se sente viver mais à vontade. Quando nós, por exemplo, adentramos a esta casa, vamos supor que nós viemos para cá atribulados espiritualmente falando. Ao adentrar do portão da rua, do meio-fio da rua, ao recinto deste ambiente, desde lá do portão, nós já somos beneficiados. Por quê? Porque a atmosfera que foi plasmado e está neste ambiente impregnado, já nós recebemos como se fosse um banho de bênçãos, balsâmicos, salutares, benfazejos e até mesmo curativos. Porque nós vamos nos beneficiar de acordo com a nossa vontade, a nossa confiança em Deus e o mérito que nós vamos conquistando à medida que vamos fazendo esse esforço individual. Então, aqui nesse ambiente, nós, quando adentramos, nós já sentimos um reconforto espiritual, por mais atribulado que nós possamos estar. E quando nós participamos desse diálogo, e após o passe, então aí mais bênçãos de luzes nós recebemos e alinhamos os nossos centros de força.
Aí Kardec ainda nos diz, pode-se concluir assim que em torno de uma pessoa, de uma família, de uma cidade, de uma nação ou planeta, existe uma atmosfera espiritual fluídica que varia vibratoriamente segundo a natureza moral dos espíritos envolvidos, aquilo que já falamos. Como nós ainda somos espíritos nessa trajetória da nossa evolução espiritual, lutando com as nossas próprias imperfeições, nós ainda constituímos esse fluido mais denso. Mas, entretanto, nós temos também espíritos em caráter missionário entre nós, para que possa nos auxiliar nessa nossa tarefa individual. Nós temos, a casa oferece cursos. Nós vimos aqui nas quartas-feiras, né, Marcelo? A casa oferece o estudo sistematizado da doutrina espírita, onde nós, a partir do momento que vamos nos esclarecendo, nós ampliamos a nossa visão espiritual e passamos a sentir na nossa intimidade espiritual a necessidade de aplicarmos no dia a dia da nossa existência essas lições. Porque foi isso que Jesus deixou para nós. E aí ele diz para nós ainda, em relação aos nossos pensamentos e aos fluidos. Allan Kardec afirma o seguinte: uma criatura que vive entregue ao pessimismo e aos maus pensamentos tem em volta de si uma atmosfera espiritual escura, da qual aproximam-se espíritos doentios. Então, quando nós nos permitimos qualquer tipo de pensamentos deletérios, vamos colocar assim, que são os negativos, nós atraímos para perto de nós criaturas que já desvencilharam da matéria física e que estão enfermas, porque nós somos os emissores desse sentimento e nós abrimos a possibilidade dessa aproximação. A angústia, a tristeza, a desesperança aparecem, formando um quadro físico-psíquico deprimente, que pode ser modificado sob a orientação dos ensinos morais de Jesus. Então, nós temos sempre a oportunidade de estar fazendo essas alterações, porque a partir do momento que nós sentimos um pensamento ou sentimento de tristeza, ou como ele coloca aqui, de angústia ou desesperança, seja ela de que natureza for, nós temos também a tônica, que é os ensinamentos do Mestre amado, para que nós possamos retomar os sentimentos benéficos e dessa forma atrair para junto de nós espíritos de luzes, para que nos auxiliem na superação das nossas próprias dificuldades, que são oriundas também do processo da nossa evolução espiritual. Então ele afirma, melhorando-se a humanidade verá depurar-se a atmosfera fluídica em cujo meio vive, porque não lhe enviará senão bons fluidos, e estes operarão uma barreira à invasão dos maus. E olha como acontece. Olha, nós temos aí, olha o resultado dessa energia da aura. Está dando para todos verem? Então aqui em torno ela criou essa aura. Aqui é uma passagem de uma das obras de André Luiz, que em espírito nós estamos vendo aqui o cordão fluídico. Esse é o sinal do cordão fluídico, como nós somos identificados no mundo espiritual por ainda estarmos encarnados. Então, através do sono físico, em espírito, nós vamos atuar aonde? Na nossa casa, que é o mundo dos espíritos. E lá nós nos deparamos também com situações, né, dependendo das circunstâncias, da situação, nós também nos deparamos com essas situações adversas. E olha como que a proteção espiritual da aura que ela criou impede o assédio dos nossos irmãos enfermos. Né? Então, é a prova de que quando nós realmente
plasmamos os nossos pensamentos bons, nós criamos essa aula de proteção espiritual e nisso nós só vamos ter para junto de nós criaturas com a mesma vibração, com a mesma sintonia vibratória. E não vamos permitir que o assédio da espiritualidade inferior possa nos atacar ou nos afetar espiritualmente falando. Aí afirma ainda Kardec, um princípio perfeitamente constatado por todo espírita é que as qualidades do fluido perispiritual estão na razão direta das qualidades do espírito encarnado ou desencarnado. Quanto mais elevados forem os seus sentimentos e desprendidos das influências da matéria, mais depurado será o seu fluido. Então, a fonte de tudo somos nós mesmos. Porque nós somos a usina geradora desses pensamentos e sentimentos. Eu já disse certa vez aqui, repito, que aquele livro do professor Jason de Camargo, que foi presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, Educação dos Sentimentos, ele declara para nós que nós somos movidos pelas emoções. E é verdade, porque quando nós nos conflitamos, basta nós fazermos uma análise mais acurada dos nossos sentimentos, no momento de sermos contrariados. Qual é a nossa reação? Qual é a postura que nós emitimos nesse momento? Aí nós identificamos a qualidade dos nossos sentimentos, como Kardec está afirmando aqui, que todos nós sabemos. Nós não temos novidades na doutrina espírita, porque nós não somos novidadeiros. Nós somos estudiosos da doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, para auxiliarmos nessa nossa viagem, tanto de ida quanto de volta, porque aqui nós exercitamos as tarefas, as lições aprendidas. E é aqui no palco do mundo que nós, nesse interrelacionamento pessoal, uns com os outros, é que precisamos exercitar todo esse conhecimento, dessa bagagem, reeducar-nos verdadeiramente falando. Aí Kardec ainda diz assim, em razão do seu grau de sensibilidade, cada indivíduo sofre a influência dessa atmosfera viciada ou vivificante. Mais uma vez ele está afirmando que depende única e exclusivamente de cada um de nós. Às vezes nós falamos assim, você me levou a isso, você tirou a minha paciência. Não. As conquistas do patrimônio espiritual, quando devidamente já adquirido, ninguém é capaz de tirá-los. Então nós é que na verdade somos os responsáveis por tudo, porque nós temos o livre-arbítrio, podemos até ser induzidos, mas a última palavra sempre é nossa, porque somos dotados do livre-arbítrio. Aí Kardec afirma o seguinte, assim se podem explicar certos efeitos coletivos, produzidos sobre massas de indivíduos, o sentimento de bem-estar ou de mal-estar, que se experimenta em certos meios e que não tem nenhuma causa aparente conhecida. O entusiasmo ou o desencorajamento, por vezes, a espécie de vertigem que se apodera de toda uma assembleia, de toda uma cidade, mesmo de todo um povo. Aqui nós coletivamente estamos recebendo essa chuva de bênção. Porque a pleiade espiritual, a equipe espiritual responsável pelas tarefas realizadas nesta casa, estão já trabalhando cada um de nós aqui presente. Sentindo as nossas reais necessidades. E às vezes nós nem sentimos e nem percebemos. E já estamos sendo trabalhados aqui espiritualmente falando, coletivamente. Então é confirmando o que Kardec diz aqui. E vamos ver um estudo de caso. É da obra de
Manuel Filomeno de Miranda. Ele diz assim: então Lideu planejou criteriosamente seu crime. Deixaria de brigar durante alguns dias para não levantar suspeitas. E durante a noite entraria no quarto onde a esposa dormia e atiraria contra ela, forjando um suicídio. E olha a postura dessa irmã. Ante a grande humildade e resignação de Marcela, que buscava na oração forças para evitar que a atmosfera espiritual de seu lar se deteriorasse, angariou méritos para o socorro dos benfeitores espirituais. Mais uma vez, nós vemos aqui que quando estamos em sintonia com a espiritualidade amiga e fraterna, nós desviamos o rumo das coisas maléficas. Porque o mérito e o demérito são consequência das nossas próprias ações. Nós todos sabemos que não existe sorte ou azar. São consequências do mérito ou demérito das nossas atitudes. E nós vemos aqui muito claramente. E aí Kardec afirma: os pensamentos bons impõem-lhes luminosidade e vibrações elevadas, que causam conforto e sensação de bem-estar às pessoas sob sua influência. Os pensamentos maus provocam alterações vibratórias contrárias às que foram ditas acima. Mais uma vez, queridos irmãos e irmãs de caminhada evolutiva, temos que tomar muito cuidado com os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, para que nós sejamos veículo do bem, do amor, da fraternidade, da solidariedade cristã. E assim, a Meimei, no livro Dicionário da Alma, pela psicografia de Chico Xavier, tem essa mensagem que ela diz de sintonia moral. E ela afirma o seguinte: tua casa é o teu celeste jardim no mundo. Cultiva aí, nesse abençoado recanto de paz e trabalho, as flores do bem que nunca fenecem. Olha a recomendação que ela nos traz nesta manhã de domingo a todos nós, aqui encarnados e desencarnados, porque nós estamos nos acotovelando, né, nesta plateia. E todos nós estamos sentindo a vibração deste ambiente, nessa sintonia de paz. E é isso que nós temos que constituir em nosso ambiente doméstico. Esse é o esforço contínuo que nós precisamos realizar para plasmar essas flores de bênçãos que jamais fenecerão. Recomendação da nossa irmã Meimei, mentora espiritual desta casa. E ainda diz assim: se considerar que os pensamentos atraem os pensamentos da mesma natureza, que os fluidos atraem os fluidos similares, compreende-se que cada indivíduo traga consigo um cortejo de espíritos simpáticos, bons ou maus, e que assim o ar seja saturado de fluidos em relação com os pensamentos que predominam. É tão claro que é dispensável qualquer tipo de comentário. E aí, lá na questão 457 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos da codificação, sobre a influência dos espíritos. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? E eles dizem a Kardec, muitas vezes,
chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. São os espíritos da codificação que responderam a Allan Kardec. Está lá no Livro dos Espíritos, parte 2, do mundo espírito ao mundo dos espíritos, no capítulo 9. Daí, Kardec sempre vai na afirmativa, né, ter a confiança de tudo aquilo que ele lança para que não fique nenhuma dúvida a nós. E ele ainda pergunta na questão 459, influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? E eles dizem a Kardec, muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Olha a nossa responsabilidade. A responsabilidade é nossa. Aí nós vamos analisar o seguinte. Quais são os elementos que nós podemos constituir como imperfeições morais e que nós abrimos essa janela mental que nós estamos vendo aí na Terra? Aí um dos tópicos que o Manuel Filomeno de Miranda também nos coloca é o seguinte, a nossa invigilância. Nós sabemos que quando Jesus diz, vigiai e orai para não cair em tentação, porque não sabeis a hora e o dia. Porque a cada instante da nossa vida nós seremos testados. Porque quanto mais conhecimento nós temos, mais condições nós também teremos de suplantar as nossas próprias fragilidades, sejam elas morais ou espirituais. Então, a invigilância, no dizer do nosso irmão, é porta ou brecha psíquica que abrimos facilitando a aproximação e sintonia dos obsessores que vibram em faixas mentais semelhantes. Então, nós, quando falamos assim, é a responsabilidade do obsessor, não, mas quem é que abriu a porta? Se eu estou dentro de casa, alguém bate a porta, quem vai abrir? Então, o nosso sentimento. E quais são esses, o que é que representa toda essa invigilância? Vamos ver o que ele nos fala também. Olha ao quanto que nós temos que realmente domar as nossas más inclinações. Porque somos ainda espíritos imperfeitos, carreando na nossa trajetória evolutiva muitas debilidades morais e espirituais. E ele nos cita algumas aqui. Representa essas invigilâncias ideias negativas, o ciúme, o medo, a revolta, a impaciência, a irritação, todos os sentimentos, né, oriundos do desamor, a depressão, a tristeza, o pessimismo, o desânimo, a maledicência, a calúnia, o orgulho, a vaidade, o egoísmo, muito mais, né? A avareza, desregramentos sexuais, os vícios, qualificado como o fumo, o álcool, as drogas, etc. E também a preguiça, a ociosidade. Tudo isso são invigilância que nós temos que tomar os devidos cuidados, para que não sejamos inflamados por nenhum deles. E quando nós percebermos esse tipo de sentimento, porque nós percebemos com facilidade, porque já sabemos, nós temos que aplicar a tônica do amor, que é o sentimento trazido pelo Evangelho de Jesus. Todo e qualquer pensamento emite vibrações. Todo e qualquer pensamento emite vibrações. A nossa palavra plasma vibrações na psicosfera. O nosso pensamento emite vibrações, que é plasmado e percebido pelos nossos irmãos, porque no mundo espiritual nós não precisamos usar a palavra, basta pensarmos. Pelo pensamento formamos telas mentais em nosso cérebro, que são lançadas na atmosfera. A espécie dessas vibrações são em conformidade com a natureza destas imagens
que formamos em nossa mente. Mais um motivo para que nós possamos fazer esse esforço permanente, contínuo, de domar as nossas más inclinações. E Mahatma Gandhi tem essa mensagem, ele diz o seguinte: temos de nos tornar a mudança que queremos ver no mundo. Às vezes nós falamos assim, o mundo está assim. Mas quem são os habitantes do mundo? Somos nós. Por que o mundo está assim? Pelos nossos pensamentos, pelas nossas vibrações que nós estamos vendo aqui. É a consequência coletiva disso tudo. Podemos subtrair-nos, essa questão também tem no Livro dos Espíritos. Podemos subtrair-nos a essas influências que emanam de uma fonte inacessível aos meios invisíveis, aos meios materiais? E eles respondem o seguinte: sem sombra de dúvida. Porquanto, assim como saneamos os lugares insalubres, destruindo a fonte dos miasmas pestilentos, podemos sanear a atmosfera moral que nos envolve, subtraindo-nos às influências perniciosas dos fluidos espirituais malsãos, pois depende unicamente da nossa vontade. Kardec também pergunta no Livro dos Espíritos por que é que nós ainda estamos nesse processo que não conseguimos suplantar essas nossas próprias dificuldades. E os Espíritos respondem única e exclusivamente pela ausência da vontade. E é o que ele está dizendo aqui para nós. Unicamente depende da nossa vontade. Vontade, não é boa vontade. É vontade, é determinação. Depende única e exclusivamente da nossa determinação. Nós que estabelecemos aquilo que queremos. Nós é que vamos implementar as ações necessárias para alcançar a nossa finalidade, o nosso objetivo real. E todos nós já sabemos o verdadeiro sentido da nossa existência na face da Terra. Então cabe a cada um de nós individualmente e coletivamente plasmar os pensamentos benevolentes. E no livro aqui, Nas Fronteiras da Loucura, do Manuel Filomeno de Miranda, ele diz o seguinte sobre as faixas vibratórias em torno da Terra. Logo depois ele diz o seguinte: que eu retornara à vida espiritual, ele percebi haver em torno da Terra faixas vibratórias concêntricas que a envolviam desde as mais condensadas, próximas da área física, até as mais sutis, distanciadas do movimento humano na crosta. Ó, somos nós. São vitalizadas pelas sucessivas ondas mentais dos habitantes do planeta que, de alguma forma, sofrem a condensação perniciosa. Então, nós estamos nessa comunhão permanente, porque nós emitimos, tem o receptor, tem o emissor, e aí tem a junção. Então, nós estamos percebendo, ele afirmando para toda a humanidade, que quando ele retornou à pátria espiritual, ele percebeu essas faixas vibratórias que envolvem o nosso planeta Terra. E ainda diz: pelo fato, todavia, de um planeta não conter uma humanidade muito evoluída espiritualmente, isso não significa que ali não estejam labutando missionários de luz, os quais se fazem presente, inclusive, em mundos muito mais primitivos que a Terra. Porque é da lei divina que os superiores os ensinam, têm de ensinar os menos evoluídos. Nunca, em nenhum momento, nós estamos à mercê das nossas próprias imprevidências. Nós sempre temos espíritos da cadeia de Jesus, ou da pleiade de Jesus, porque ele é o governador do planeta Terra, que estão
auxiliando o progresso da humanidade. Nós todos somos testemunhas de um Chico Xavier, de um Divaldo, do irmão que estará aqui no dia 18, trazendo mensagem que irá estimular-nos cada vez mais para alcançar a nossa finalidade maior na Terra, que é a plenitude espiritual. Toda vibração, diz ele, mental, percorre o universo como as ondas hertzianas. Se os maus pensamentos forem em minoria, não impedirão que as boas influências se produzam, pois estas os paralisam, como nós vimos naquela imagem. E olha só como ele afirma aqui, na casa espírita, devido à reunião dos trabalhadores do Cristo, a atmosfera espiritual está repleta de luzes e energias salutares que reorganizam as nossas forças. Reorganizam as nossas forças. Porque nós já sabemos que somos uma trilogia. É espírito, perispírito e esse corpo físico. Alinhando o nosso corpo perispiritual, nós estamos irradiando para os nossos plexos que compõem nosso sistema endócrino. E aí nós ficamos harmonizados, tanto física, psíquica, mental e perispiritualmente, depende de nós. E aqui nós recebemos essa chuva de reharmonização. E aí essa obra dele também de SOS e Atmosfera Espiritual Terrena, tem essa orientação de que devemos sempre emitir pensamentos bons, sentimentos elevados para envolver a pátria do cruzeiro e daí transformar essa fraternidade universal conforme nos diz Humberto de Campos na obra Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, para que essa luz se expanda, para que essa luz possa envolver a humanidade toda, não só a pátria do cruzeiro, mas da pátria do cruzeiro possa irradiar essa luz para todo o nosso planeta Terra. Essa é a nossa mensagem. E que nós possamos, a partir deste momento, preocupar-nos um pouco mais com o tipo dos nossos pensamentos e sentimentos. E oferecemos esse ramalhete de flores, contido nessa energia vibratória, que nós levemos conosco para a nossa casa, para o nosso trabalho, para a nossa vida, para o trânsito. Porque no trânsito nós somos muito testados. Principalmente aqui, em todo lugar. É o veículo onde nós podemos colocar em prática os nossos sentimentos. E emitir, irradiar essa energia positiva. E que essa paz e esse amor perdure nas nossas almas o mais possível. Para que nós sejamos instrumento do bem, onde quer que nós encontremos. E muito obrigado a todos.